Obrigado, senador Ricardo Ferraz. Gostaria primeiro de uma resposta mais geral e depois eu entraria em algumas questões que a senadora Ana Amélia levantou. Antes dos meus comentários, cumprimentar o senador Inácio Arruda, que muito prazer, senador, a sua presença aqui é muito importante para nos dar um feedback o que a gente está fazendo. Nós estamos no rumo correto, é muito importante. Obrigado. Bom, a primeira questão dirimiu uma dúvida que eu acho que com os números nós não podemos brigar. Em 2004, a nossa corrente de comércio no Mercosul era de 17 bilhões de dólares. Em 2013, 50 bilhões de dólares. Aumento de 43 bilhões de dólares. Gente, com o número também nós não podemos brigar. Quer dizer, é óbvio que esse acordo comercial é benéfico para o Brasil. E aí o nosso senador aqui já deu os números que o conteúdo desse comércio ele é fundamentalmente de produtos manufaturados e serviços tecnológicos e serviços ligados à atividade produtiva. 55% do setor automotivo. Automotivo. Então, esse é um acordo altamente vantajoso, quer dizer, não vamos brigar com os números. Agora, se a gente pegar o dado, quer dizer, a estatística é sempre uma coisa perigosa para mexer, né? Porque você pode ir para o lado que interessar. Quer dizer, não é o meu caso aqui, quer dizer, estou com todos os números aqui transparentes, este não é a questão. Mas, obviamente, em 2011, teve um pico de corrente de comércio de 53 bilhões de dólares. Isso foi, vamos dizer, um ponto fora da curva, quer dizer, por quê? Por uma razão muito óbvia, quer dizer, o Brasil, em 2010, cresceu simplesmente 7,5% da sua economia. Isso foi fundamental para o volume de comércio estar nesse tamanho. A Argentina cresceu nesse ano 8%. Isso é taxa de crescimento chinesa, gente. Quer dizer, então, você não consegue manter um volume de comércio com economias crescendo na média entre 7% e 8% por toda a vida. Isso não é real no mundo das economias nacionais efetivas. Então, vamos ter mais cuidado, porque senão a gente começa a colocar questões muito fora do que é o chão do comércio internacional. Então, esses são números reais, os números que eu estou mostrando aqui. Vamos pegar um dado também que nos interessa. A crise de 2008 quer dizer, o professor Delfim Neto cunhou um termo muito interessante que ele chamou de grande recessão 2007-2008, fazendo, obviamente, uma analogia com a Grande Depressão de 29. Por que ele fez essa analogia? Porque, por tudo que a gente aprendeu de política econômica ao longo do século XX e essa primeira década do século XXI, nós impedimos, o mundo impediu, os bancos centrais, os governos, que nós tivéssemos uma nova depressão, como foi a de 29. Mas nós tivemos uma grande recessão de 2007, 2008, que afetou principalmente os países desenvolvidos. Afetou os emergentes em nível menor, mas afetou. Quer dizer, estamos vivendo essas dificuldades para o conjunto da economia mundial. Então, foi um período extremamente difícil. Eu vou dar o número dessa corrente de comércio do Mercosul. Em 2008, aliás, em 2009, que é a referência efeitos da crise, essa corrente foi o período mais duro para o Brasil, inclusive. A corrente foi 33 bilhões de dólares. Em 2013, 50 bilhões de dólares, no período da grande recessão do professor Delfim Neto. Quer dizer, então, vamos ter mais cuidado, porque senão a gente começa a colocar determinadas coisas na mesa que são infactíveis do ponto de vista da condução da política de comércio exterior do governo brasileiro. Quer dizer, vamos ver o mundo que a gente está realmente pisando. Então, assim, esse comércio é altamente vantajoso. Ele é suficiente? O senador já deixou muito claro, ele é insuficiente. Nós somos uma potência econômica hoje, então aí a senadora Ana Amélia tem toda a razão, quer dizer, nós temos que ir muito mais além disso.
Falar que nós estamos restritos a pequenos acordos comerciais, com Israel, isso é falado recorrentemente como um argumento de retórica. Nós sabemos que não é isso. Quer dizer, o Brasil, já falei no início do meu pronunciamento, que nós temos acordos comerciais, acordos de complementaridade econômica, com quase 80% dos países da América do Sul e América Latina, e do ponto de vista de corrente de comércio, isso tem uma cobertura de mais de 90%. Todos nós temos acordos de livre comércio, que nós estamos num processo de desgravação. Como eu disse, a reunião de segunda e terça-feira em Caracas, o Brasil está propondo antecipar esse processo de desgravação para 2016. Então, isso é fundamental, isso são os nossos vizinhos, que a gente nunca teve com uma corrente de comércio tão consistente como tem agora. Quer dizer, então, não temos acordo comercial? Temos. E você faz acordo comercial com quem, do ponto de vista estrutural? O senador Requião foi muito bem, quer dizer, com os nossos vizinhos mais próximos. O Mercosul foi o imediato e atrasado, inclusive, né? Décadas de atraso, quer dizer. Então, estamos fazendo o nosso dever de casa. Quer dizer, nenhum país explora vantagens de economias de aglomeração, economia de escala, sem que seja geograficamente contíguo aos outros países. Acordo comercial envolve contiguidade geográfica, por definição. Isso é uma coisa clássica em economia internacional. Isso é beabá. A aula que a gente dá no primeiro ano de Economia Internacional lá na Faculdade de Economia. Então, não vamos também inventar a roda. Quer dizer, esse é o caminho natural e o Brasil está rigorosamente cursando esse caminho. É possível fazer acordos com países não contiguamente, geograficamente contíguos, não geograficamente contíguos? É possível, os grandes parceiros comerciais. Estamos dando um passo para o bloco, que era o bloco que, por razões históricas desse comércio, tinha as maiores possibilidades, que é o bloco da União Europeia. Estamos prestes a concluir esse acordo. Não é porque demoramos 10 anos que nós não possamos concluir esse acordo agora em maio, junho. Quer dizer, nós temos, senador Ferraz, prazo sim. A proposta do Brasil é que a gente conclua na semana que vem a oferta do Mercosul e que a gente apresente essa oferta o mais rapidamente, possivelmente final de maio, início de junho, e a União Europeia que vai nos dizer quando que ela vai estar pronta. Nós estaremos prontos para trocar a oferta no final de maio. Muito bem. Estaremos prontos para trocar a oferta. O Mercosul estará pronto. Se houver qualquer atraso, qualquer problema de adiamento dessa troca de ofertas, essa será uma responsabilidade da União Europeia e não do Mercosul. Vamos deixar isso claro. Vamos deixar um pouco o complexo de vira-lata de lado. Nós estamos sendo protagonistas nessa oferta. Não é a União Europeia. A União Europeia não colocou de forma nenhuma na mesa a sua oferta. Nós vamos colocar a nossa oferta antes deles. Eu não sei quanto que é de cota de carne, por exemplo, que eles vão oferecer. Eu tenho uma ideia, mas essa proposta não está efetivamente colocada. Senador Requião, interessa sim. Por que interessa? Ao contrário que muitas vezes tem falado, a tarifa de importação de produtos agrícolas na União Europeia é elevadíssima. Elevadíssima. Ela funciona com esquema de cotas, onde a cota do Mercosul e particularmente do Brasil é muito pequena. Quer dizer, o que a gente quer é multiplicar por 4, 5 vezes o volume de exportação de produtos agrícolas para a Europa, porque as nossas cotas são muito diminutas e se você exportar extra cota, é um imposto de importação impossível de ser efetivado esse comércio. Quer dizer, não temos outro caminho a não ser um acordo com a União Europeia para que a nossa competitividade agrícola se pronuncie na corrente de comércio com a Europa. Não tem outro mecanismo. Temos vantagem de complementaridade na indústria? Temos sim. Quer dizer, nós temos, por razões históricas, uma presença de empresas brasileiras, de empresas europeias aqui, e nos últimos 20 anos, particularmente do ano 2000 para cá, empresas brasileiras na Europa. Hoje nós temos uma relação de investimento cruzado em torno de 1 para 6, nos Estados Unidos é 1 para 4, que já é a gente há 30 anos não imaginava que seria possível a gente estar investindo
tão fortemente nos Estados Unidos e na Europa, e eu acredito que o acordo da União Europeia vai acelerar fortemente os investimentos brasileiros na Europa. Quer dizer, isso aí implica que a nossa desigualdade com a Europa, que era uma relação inteiramente desigual, de investimentos cruzados, praticamente o Brasil não tinha investimento na Europa, hoje essa realidade com o acordo comercial vai acontecer e isso vai significar integração produtiva. Temos vantagem na indústria? Temos. O Brasil hoje, a nossa indústria, ao contrário da maioria dos países emergentes, com exceção da China, nós temos uma matriz industrial extremamente sofisticada. Nós não optamos pelo que o México fez, que é uma política, uma opção de desenvolvimento, que é ser um país de montagem. O Brasil é um país fabril, tem uma matriz industrial, cadeias produtivas extremamente adensadas, comparativamente aos países emergentes. Quer dizer, nós fizemos uma opção, essa opção foi do Estado brasileiro, isso foi feito ainda na primeira metade do século XX, já é uma opção que eu considero que qualquer governo não mudaria essa trajetória e, consequentemente, se a gente tem uma base industrial sofisticada, nos interessa acordos comerciais. Quer dizer, temos vantagens de escala, temos possibilidade de investimentos cruzados e, evidentemente, nós temos que fortalecer as nossas vantagens comparativas nesse processo de integração na indústria. Então, este é o momento, sob o risco da gente estar fora das cadeias globais. Em que a gente está nas cadeias... Em que setor nós teríamos setor vantagens? Metal mecânico temos inúmeras vantagens. Quer dizer, o próprio setor automotivo, para dar um exemplo, que é um setor que inicialmente tem só empresa estrangeira, o que a gente conseguiu adensar na cadeia automotiva hoje, com empresas estabelecidas no Brasil e com centros de pesquisa e desenvolvimento, são altíssimos. No setor de fármacos, que os europeus têm enormes vantagens comparativas. Hoje a gente tem uma indústria de fármacos no Brasil bastante avançada. Nós temos 8 empresas brasileiras, capital nacional de fármacos, já com centros de P&D, começaram com produção de genéricos, hoje estão adensando o seu conhecimento na área de biofármacos, na área de biotecnologia, são empresas altamente capitalizadas. Quer dizer, por que nós não podemos exportar também biofármacos para a Europa se os nossos custos, do ponto de vista estrutural, são muito menores do que a da Europa? Quer dizer, onde tem um mercado de trabalho enrijecido, nós estamos caminhando para a modernização do mercado de trabalho brasileiro, somos uma economia de mercado muito mais jovem do que a Europa, com muito mais dinamismo. Então, um acordo com a Europa, que é uma economia relativamente velha, nós temos só a ganhar. Quer dizer, se a gente não fizer esse passo, nós vamos ficar isolados da dinâmica das cadeias mundiais. Essa é uma oportunidade. O cavalo está passando encilhado, é uma única vez. A Europa tem outras possibilidades de acordo. Vamos montar nesse cavalo, que os nossos ganhos são grandes. O Brasil fez estudos para todos os setores, nós temos estudos de impacto econômico dessa integração, não estamos fazendo isso de uma forma voluntarista, aventureira, isso está sendo feito com estudos econométricos, estudos matemáticos, de modelagem matemática sólidos, com análise econômica fundamentada. Temos que trazer para essa casa, o senhor tem toda a razão, isso não vai para frente sem que essa casa aprofunde essa discussão. Uma vez feito a oferta inicial, que é o procedimento usual, essa casa que vai dar o tom a partir desse momento da oferta. Quando for feita essa oferta, as rédeas passam para o Senado, para o Congresso Nacional. Essa é a dinâmica usual, nós não estamos deixando de fazer nenhum rito programado no processo de consolidação desse acordo. Só aproveitando essa sua imagem equina, o que me preocupa é o desenvolvimento da indústria brasileira. Vossa Excelência falou que temos um cavalo encilhado passando. E eu vou lá para Portugal, para os altos do Gil Vicente. Antes um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Perfeito. Temos que ter o maior cuidado, senador. Agora, o cuidado não significa que a gente tenha que caminhar. Como o senhor sabe, eu sou mineiro. Mineiro, por definição, é um ser mais cuidadoso, conservador, no sentido das suas ações. Obviamente, que o governo, a presidenta, não daria esse espaço se a gente não tivesse muita segurança que esses passos são passos seguros e que não vai comprometer uma matriz industrial que foi construída a duras penas. Nós temos
mais de 100 anos de construção dessa matriz industrial. Quer dizer, não vamos jogar isso da noite para o dia para fora. Sabemos disso, quer dizer, o governo tem muita responsabilidade, tem uma política industrial que está acoplada a essa política comercial, que é uma política, de fato, mais agressiva, mas nós temos uma política industrial muito bem sucedida no Brasil, né? Tem resultados concretos, importantes. Então, essa é uma questão que eu gostaria de registrar. As questões que a senadora levantou, a demanda da gente debruçar sobre a questão da isonomia tributária na zona fronteiriça com o Uruguai, eu considero de alta relevância. Sem dúvida, essa zona fronteiriça ela pode ser uma plataforma de free shopping, com toda a lógica dessas zonas fronteiriças, não é só no Brasil com o Uruguai, tem exemplos no mundo inteiro. Então, eu considero que a proposição da senhora, senadora, ela é absolutamente consistente e pertinente. Temos que colocar isso na mesa, na pauta de conversações, para que esse tipo de proposta ela tenha solidez e efetividade. Quer dizer, mas eu considero que é uma proposta que faz todo sentido do ponto de vista econômico e geopolítico, pelas razões que a senhora muito bem expressou. Eu não tenho, quer dizer, o assunto do porto de Rocha, eu não, quer dizer, esse não foi um ponto prioritário da minha agenda desde que eu entrei no Ministério. Prometo à senhora que eu vou debruçar sobre esse tema, que é um tema importante na relação bilateral. Nós temos plena consciência da importância estratégica para o Brasil do Porto do Rio Grande. Esse porto ele tem que ganhar escala, ele tem um enorme potencial e o Brasil não poderia comprometer de forma nenhuma o projeto do Porto do Rio Grande. Quer dizer, dentro dos interesses bilaterais Brasil-Uruguai, evidentemente que nós temos que ter uma postura positiva com o Uruguai, mas não podemos comprometer projetos estruturantes como é o Porto do Rio Grande para a economia brasileira, não para só a economia gaúcha, para a economia brasileira. Quer dizer, tem vários segmentos na área, por exemplo, de petróleo e gás e naval, onde o porto já tem um papel estratégico. Então, a gente está muito consciente e temos que ter muito cuidado nesse processo. A minha promessa aqui, que eu vou trazer esse tema para a minha mesa de trabalho. Pela ordem, presidente,